Queridos irmãos, nós vamos retomar a nossa série de exposições sobre a doutrina da santificação. E como vocês já sabem, a carta que nós escolhemos para expor essa importante doutrina é a carta aos Efésios. Nós iniciamos essa exposição no capítulo 4, verso 17, e a última pregação foi no capítulo 5. Nós expomos do verso 3 ao 5. Então eu queria que você já deixasse a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5. Daqui a pouco nós vamos ler. Eu vou fazer apenas um resumo do que nós aprendemos até aqui. Do verso 17 ao verso 32 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ensinou que uma pessoa que foi justificada pela fé, uma pessoa que nasceu de novo, ela recebe uma nova natureza segundo Deus. O Espírito de Deus, ele passa a habitar nesse pecador que foi regenerado, que foi justificado, e começa nele a obra da santificação, que nada mais é do que a obra do Espírito Santo em nos transformar à imagem do Senhor Jesus. Ou seja, nós vamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. Então nós recebemos uma nova vida, e nós não podemos mais viver como vivíamos no passado, quando ainda vivíamos na nossa ignorância, quando estávamos em trevas. Como diz Paulo, quando o nosso coração ainda era extremamente duro. Então há um antes e um depois. Uma pessoa que realmente foi encontrada pela graça, que foi salva pelo Senhor, ela não terá mais a mesma vida. Há um antes e um depois desse encontro com Cristo. E para entendermos como ocorre esse processo de santificação, o apóstolo Paulo, ele, do verso 22 ao 24 do capítulo 4, ele faz uso de uma ilustração muito conhecida, muito comum a todos nós, que é o ato de trocar de roupa. É aquele momento em que nós chegamos, depois de um dia de trabalho, cansado, com aquela roupa suada, suja, nós então despojamos dessa velha roupa, nós removemos essa roupa suja, tomamos aquele banho e depois nos revestimos de uma roupa limpinha, cheirosa. E é isso que Paulo usa para nos ensinar como que ocorre a santificação. O ato de remover a velha roupa, aquela roupa suja e suada, é o aspecto negativo da santificação. É quando nós, já com a presença do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nós então dizemos não ao velho homem. E quando nós dizemos sim ao novo homem em Cristo Jesus, quando nós queremos e damos passos para fazer a vontade de Deus, isso representa o momento em que nós nos revestimos de uma roupa limpa, de uma roupa branca, de uma roupa cheirosa. Então, no aspecto da santidade, é dizer não ao pecado e dizer sim à vontade de Deus. É dizer não ao velho homem e dizer sim ao novo homem em Cristo Jesus. E do verso 25 até o verso de número 32, Paulo vai nos trazer exemplos práticos de como que ocorre isso na prática. Como dizer não ao pecado e dizer sim ao novo homem em Cristo Jesus. Deixa eu ler com vocês aqui, só para a gente relembrar. Diz o texto, Efésios capítulo 4, verso 25 a seguir. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, eu digo não à mentira e digo sim à verdade. E aí ele diz, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem.
e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então perceba aqui que Paulo ele nos dá exemplos práticos de como ocorre esse processo de santificação. E no último sermão nós analisamos do verso 3 ao verso de número 5, mas eles estão totalmente interligados com o verso 1 e o verso de número 2. O verso 1 e o verso 2, Paulo está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como seus filhos amados, que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Aqui é o aspecto positivo da santificação, do se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Do verso 3 ao verso de número 5, nós somos chamados também a imitar a Deus, mas imitar agora o seu caráter santo e puro. E Paulo então vai nos apresentar aqui a santidade e a pureza que os filhos de Deus devem ter na área da sexualidade e também na área financeira. Somos chamados a viver de uma maneira totalmente oposta do que a sociedade pagã vive. Ou seja, o modo de viver de um crente é completamente diferente do modo de viver dos ímpios, daqueles que estão no mundo. E o verso 3 e o verso 4 é esse aspecto negativo da santificação, no qual nós devemos dizer não ao pecado. E Paulo vai nos mostrar aqui qual é o estilo de vida antiga que aqueles irmãos que agora estavam em Cristo tinham no passado e que a sociedade daqueles dias também tinha. Olha o que Paulo diz: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Enquanto a vida cristã é marcada pelo amor sacrificial, conforme Paulo disse no verso 1, no verso 2, a vida mundana, queridos irmãos, é marcada pela imoralidade, é marcada pelo egoísmo. E no verso 5, Paulo nos dá mais uma razão para dizermos não à imoralidade, à cobiça, a dizermos não ao egoísmo, a dizermos não ao uso indevido da nossa língua. E ele diz: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então a razão para abandonar esses pecados é porque quem vive nessas práticas pecaminosas não tem parte no reino de Cristo. Eu expliquei a vocês que Cristo já reina, e que os que estão debaixo do seu reinado não têm esse estilo de vida descrito por Paulo. Essas práticas pecaminosas, elas fazem parte de quem não conhece a Deus, de quem não tem herança no reino de Cristo. E então no verso de número 5, ele afirma categoricamente que quem vive na prática desses pecados não tem herança no reino de Cristo. E aí agora ele vai mostrar a nós, no verso 6, que eles não têm nenhuma herança da parte de Deus, mas eles vão receber algo de Deus. E aí nós entramos no texto que nós vamos de fato analisar nessa manhã. Ele diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Veja, o verso 6 diz que essas pessoas que vivem na prática da imoralidade sexual, sobre elas vem a ira de Deus.
E ele diz de forma muito clara, por causa dessas coisas. Essas coisas é o que ele acabou de mencionar. Imoralidade sexual, impureza, avareza, linguagem grosseira, coisas tolas, coisas indecentes. Coisas que Paulo já diz, não convém aos santos. E Paulo começa o verso 6 trazendo um alerta, para que ninguém se deixasse enganar com palavras vazias. Não se deixe enganar com palavras vazias. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: cuidado, muito cuidado, para que ninguém os convença que tais práticas são permitidas por Deus. Que ninguém engane vocês, os convencendo de que tais atos não são tão graves assim. Isso são palavras vazias, são palavras inúteis, destituídas da verdade de Deus. Não se engane, não se permitam ser convencidos. Ao contrário, lembre-se que sobre tais pessoas virá a ira de Deus. Mas veja que há uma preocupação no apóstolo Paulo. Ele está dizendo à igreja, não se deixe enganar. E para a gente entender esse alerta de Paulo, essa preocupação de Paulo, a gente precisa entender o contexto daqueles dias. Por que Paulo está fazendo essa advertência? Quem poderia enganá-los com palavras vazias? E a resposta, irmãos, a essa pergunta, quem poderia enganá-los? Nós temos que olhar o contexto daqueles dias. E pelo menos nós temos aqui dois tipos de ataques que a igreja sofria naqueles dias. E eram ataques que eram frontalmente à pureza do Evangelho. Um desses ataques vinha de fora da igreja, algo externo. O outro era um ataque interno, vinha de dentro da igreja, dos falsos mestres que tentavam convencer a igreja a ir na contramão do que Paulo estava ensinando. Do ataque externo, para que vocês entendam a preocupação de Paulo para que ninguém pudesse enganá-los, naqueles dias havia um pensamento filosófico muito conhecido e muito bem aceito, que é o dualismo grego, que afirmava que o espírito do homem é bom e a matéria, ela é essencialmente má. E desse ponto de vista filosófico, só o espírito é que interessa. O ser humano deve se preocupar apenas com o espírito, enquanto o corpo não tem nenhuma importância. Ou seja, não importa o que o homem faça com o seu corpo. Ele pode saciar os seus desejos, ele pode fazer tudo o que ele desejar, porque isso não afeta em nada. Em pouco tempo, diziam eles, o corpo vai para a sepultura, o corpo vai se acabar, mas o espírito vai permanecer. O que interessa então é o espírito. Então esse pensamento filosófico levava ao entendimento que o pecado sexual, a imoralidade, não tinha nenhuma importância, porque ele era feito no corpo e não no espírito. Então os crentes ouviam esses pensamentos filosóficos. Os crentes não apenas ouviam essas ideias, como também eles viam pessoas na prática da imoralidade sexual, vivendo como se aquilo fosse a coisa mais normal que existisse. E eles vieram desse contexto também. Lembre-se, a igreja que estava em Éfeso era uma igreja que boa parte dela era constituída de gentios. Eles também vinham com esse pensamento e boa parte da igreja com esse procedimento. Esse era o ataque externo, vinha de fora. Mas havia também um ataque interno, que ainda era mais perigoso do que o externo. Dentro das igrejas haviam falsos mestres, que deturpavam o entendimento da doutrina da graça. Esses falsos mestres tinham o seguinte raciocínio: já que a graça de Deus é poderosa, já que a graça de Deus ela é tão imensa, que cobre todos os pecados, cada falta, cada mancha, nós podemos continuar pecando, porque a graça de Deus cobre todo o pecado. Eles diziam ainda, quanto mais pecamos, mais a graça de Deus se manifesta.
Nosso pecado, na verdade, é algo até bom. Por quê? Porque ela produz graça, o pecado produz graça. Então, a doutrina da graça de Deus era ensinada por esses falsos mestres como uma licença para pecar, uma permissão para o pecado. Em Romanos capítulo 6, Paulo dá uma resposta contundente acerca desse pensamento equivocado da graça. Olha o que Paulo diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E a resposta dele é: de modo nenhum. Veja que naqueles dias, uma falsa compreensão, uma compreensão equivocada da doutrina da graça, estava dando trabalho para os apóstolos. Eles tinham que refutar esse entendimento maligno que permitia o crente se lambuzar no pecado como se aquilo não fosse grave aos olhos de Deus. Os apóstolos, juntamente depois com a próxima geração, conhecida como os pais da igreja, eles enfrentaram esses dois ataques vorazes contra a igreja, ataques intensos. E contra o pensamento do dualismo grego, a igreja afirmou de que tanto o corpo como a alma são importantes, que Deus é o Criador de ambos, que Jesus Cristo santificou para sempre o nosso corpo ao assumi-lo, que também o corpo é o templo do Espírito Santo, e que o cristianismo se preocupa com a salvação de todo homem, corpo, alma e espírito. O Evangelho não veio falar apenas do nosso espírito, mas de todo o nosso ser. E contra os falsos mestres que deturpavam o entendimento da graça de Deus, a igreja afirmou que a graça de Deus, que trouxe salvação aos eleitos, era um privilégio, mas que vinha também junto no pacote a responsabilidade de viver uma novidade de vida, de viver uma vida santa. Ou seja, a mesma graça que salva é a mesma graça que nos santifica. Como disse Paulo na sua carta a Tito, no capítulo 2, a graça que nos salva, ela nos educa para renunciarmos às imoralidades e às paixões mundanas, e nos ensina a vivermos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então Paulo tem em mente esses dois ataques contra a pureza do Evangelho. Então ele faz essa afirmação categórica: não se engane com essas palavras vazias, inúteis, destituídas da verdade de Deus. Pessoas do mundo vão tentar convencê-los de que esses pecados são coisas normais, que vocês podem viver na imoralidade. Falsos mestres vão tentar persuadi-los de que você pode viver na prática do pecado, porque você tem a graça de Deus em seu favor. Então Paulo tem essas duas coisas em mente. Paulo quer mostrar à igreja que nada, absolutamente nada, pode justificar um comportamento pecaminoso. Agora perceba aí, irmãos, que Paulo diz que os que vivem nessas práticas pecaminosas não são filhos de Deus. Ao contrário, eles são filhos da desobediência, porque a natureza deles é desobedecer a Deus. E a comparação aqui de Paulo é com o verso de número 1, porque Paulo diz no verso 1 que nós somos filhos amados de Deus, e que nós devemos imitar a Deus, mas estes aqui são filhos da desobediência, eles desobedecem a Deus. Paulo havia dito no capítulo 2 de Efésios, que eles são conhecidos também como filhos da ira. Então Paulo afirma aqui que por causa dessas coisas, os filhos da desobediência recebem a ira de Deus. E meus irmãos, o pecado é muito sério, o pecado é muito grave, e a consequência do pecado é a ira de Deus. Não pense você e eu que esses pecados que a sociedade comete ficarão impunes. Sobre os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus nas Escrituras? A doutrina da ira de Deus, queridos irmãos, ela está do começo ao fim
da palavra de Deus. Ela foi ensinada e apregoada pelos patriarcas. Ela foi ensinada por reis, por profetas, pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi ensinada pelos apóstolos. Ela está em toda a Bíblia. Se alguém não crer na doutrina da ira de Deus, essa pessoa não crê na Bíblia Sagrada. Uma pessoa que se diz crente, mas não crê que Deus se ira, essa pessoa não é um verdadeiro crente, porque ela não crê numa doutrina extremamente bíblica. Mas o que é a ira de Deus? Nós não devemos pensar a ira de Deus como nós a pensamos na ira do homem. Quando a gente fala de ira, a imagem que vem à nossa mente é uma pessoa com um furor descontrolado, agindo violentamente e sem racionalidade. Mas essa não é a ira de Deus descrita nas Escrituras. A ira de Deus é a sua atitude para com o mal e o pecado. É o seu desprazer face ao pecado. É a sua justa indignação direcionada ao pecador e o seu pecado, não ao pecado apenas. A ira de Deus é direcionada também ao pecador. É a sua execução zelosa de julgar a injustiça. Por ser Deus quem Ele é, Ele deve reagir com aversão ao pecado. Ele é santo, justo e amor. Portanto, a ira de Deus é o resultado de quem Deus é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é amor. Então, por Ele ser quem Ele é, Ele precisa reagir diante do mal, diante do pecado. Não me fale que uma pessoa é boa, se diante do mal ela não tem nenhuma reação. Deus é bom, e por Ele ser bom, Ele abomina a maldade. Também a ira de Deus é um elemento necessário do seu governo. Deus é justo, um justo juiz, e Ele então deve julgar a perversidade e condená-la. E falando um pouco mais sobre a ira de Deus, nós devemos fazer duas perguntas. Como e quando a ira de Deus vai se manifestar? E aí nós temos que nos lembrar daquela pequena expressão teológica que também se aplica à ira de Deus. A ira de Deus já se manifesta e ainda se manifestará plenamente. Veja que Paulo diz aqui que a ira de Deus vem. Ele não diz que virá sobre os filhos, mas que a ira de Deus vem. Ele usa o tempo presente. É o presente contínuo. A ira de Deus vem, ela já se manifesta. Mas a ira de Deus também inclui o futuro. E como que a ira de Deus se manifesta no presente, irmãos? Nesse momento, a ira de Deus está se manifestando sobre o mundo. Como que isso ocorre? Quando você lê as Escrituras, o texto que nós lemos hoje em Gênesis, quando os nossos pais deliberadamente pecaram contra Deus, Deus amaldiçoou a terra. Espinhos e abrolhos surgiram. Doenças apareceram, a morte veio fazer parte da humanidade, e essa foi uma parte então do juízo, da punição de Deus pelos pecados. Ou seja, todo sofrimento, em alguma medida, é a manifestação da ira de Deus sobre o mundo. As consequências físicas que o pecado trouxe, faz parte da ira de Deus. Agonia, sofrimento, enfermidades, infelicidade, são manifestações do juízo de Deus por causa do pecado. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê a ira de Deus se manifestando ao punir o mundo caído. Você se lembra do dilúvio? Ali uma manifestação da ira de Deus. Você lê Deus manifestando a sua ira sobre indivíduos. Você vê Deus manifestando a sua ira sobre nações. Você vê Deus manifestando a sua ira até mesmo sobre Israel, o seu próprio povo. E quando você lê a história de modo geral, você vê Deus manifestando a sua ira. Mas uma manifestação do juízo de Deus, uma manifestação da ira de Deus que poucos sabem, ou que até sabem, mas que infelizmente meditam muito pouco, está em Romanos capítulo 1.
do verso 18 a seguir. E eu quero ler com vocês. Por favor, se atente bem sobre o que esse texto vai nos mostrar. Paulo vai falar que a ira de Deus, ela já é revelada dos céus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Irmãos, eu preciso da sua atenção 100%. Romanos 1, verso 18 a seguir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para demonstrarem o seu corpo entre si, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheço a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Um texto longo, mas um texto muito sério. E você vê claramente que a ira de Deus já está sendo manifestada. Perceba, irmãos, no verso de número 24, 26 e 28, que Deus os entregou à impureza, Deus os entregou às paixões vergonhosas, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aqui está a manifestação da ira de Deus. Deus entrega os pecadores a si mesmos. O que isso significa na prática? Deus solta as rédeas dos homens e permite que eles sigam o desejo dos seus próprios corações. O coração do homem é enganoso, o pecado habita no nosso coração, e Deus então permite que o pecador siga o curso natural do seu coração.
o que impede a humanidade, irmãos, de se autodestruir e de se afundar totalmente, é aquilo que na teologia nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? Deus coloca um freio no coração do homem. Deus faz com que pecadores não se entreguem plenamente ao que os seus corações desejam. E esse freio que Deus coloca permite que a sociedade consiga viver em uma ordem cívica. Permite que a sociedade ainda desfrute de muitas coisas desse mundo caído. Então veja, irmãos, o juízo de Deus, a ira de Deus sobre pessoas, sobre uma sociedade, sobre até uma nação, é quando Deus então permite que os homens sigam plenamente o que os seus corações desejam. Augusto Nicodemos, falando desse texto, ele diz o seguinte, abre aspas, o pior juízo de Deus para o homem é quando ele diz ao homem, seja feita a sua vontade, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente pensa em juízo de Deus, ira de Deus, a gente pensa as piores cenas possíveis. Talvez algo caindo do céu e esmagando pecadores. Não. Pior juízo que Deus concede a um pecador é quando Deus olha para o pecador e diz, faz o seu jeito. Faça a sua vontade. Deus os entrega. Mas como eu disse, a ira de Deus, ela não se manifesta somente agora, no presente. Ela também será revelada no futuro, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Quando Cristo voltar, no dia do juízo final, o julgamento do trono branco, então a ira de Deus se manifestará de modo pleno e definitivo. Virá uma ira vindoura. O mundo já está sob o juízo de Deus, mas ainda virá uma ira vindoura, quando Cristo voltar, e aí então, Ele vai destruir todo o mal, então Ele vai punir eternamente os pecadores. Então veja, irmãos, a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência, imoralidade sexual, sexo antes do casamento, adultério, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, tudo que você poder colocar no pacote da imoralidade, conforme eu expliquei algumas semanas atrás, lembre-se, os que vivem na prática de tais pecados, sobre eles a ira de Deus já está se manifestando, mas ela se manifestará de modo pleno. E o verso 7, Paulo conclui dizendo, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Portanto, é uma conjunção de conclusão. Então, Paulo está dizendo, olha, sobre eles vão vir a ira de Deus. Portanto, a conclusão disso é, não participem daquilo que eles fazem. Não pratiquem os mesmos pecados. Paulo não está nos proibindo de termos contato com pecadores. Até porque devemos pregar o Evangelho. Paulo não está nos proibindo de trabalharmos com pecadores, de termos membros da família que são pecadores impenitentes. Paulo não está nos proibindo de termos amizades com ímpios. Paulo está nos proibindo de participarmos dessas práticas. E há duas maneiras de nós participarmos dessas práticas. Primeira, ouvindo e concordando com as suas ideias pecaminosas. Eu fico um pouco assustado quando eu vejo evangélicos nas redes sociais dizendo assim em algumas postagens de pessoas do mesmo sexo: Deus te abençoe. Isso para mim é assustador. Sejam felizes. Para mim, não há nada mais assustador do que isso. Um crente dizer, sejam felizes. Deus te abençoe. Não tem como Deus abençoar algo que Ele proíbe.
Não tem como Deus abençoar algo que Ele abomina. Sobre essas pessoas não virá a bênção de Deus. Sobre essas pessoas virá a ira de Deus. Nós não podemos concordar com tais atos. Não participem. Como que eu participo? Aprovando. Talvez eu não faço, mas eu dou ok. Talvez eu não faço, mas no meio da roda eu não me posiciono. E dou a entender que eu estou de acordo. Segunda maneira, participar do seu estilo de vida pecaminoso. Imoralidade sexual não é só pessoas do mesmo sexo. É quando você, crente, tem relações sexuais antes do casamento. Sobre os tais vem a ira de Deus. Não pertence ao reino de Cristo. É quando eu e você, a nossa juventude principalmente, adere o estilo de vida de ficar. Beija um aqui, beija outro ali. Eu só estou ficando, não faço sexo. É imoralidade sexual. E quando nós também não estamos fazendo, não estamos praticando, mas estamos com eles. Meus irmãos, nós não podemos participar dessas coisas. Quem participa dessas coisas demonstra que não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E sobre eles vem a ira de Deus. Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, esses 2 versículos, mas na verdade esse bloco de versículos do capítulo 5, que há no mundo 2 classes de pessoas apenas. O mundo está dividido em 2 classes de pessoas: os filhos de Deus e os filhos da desobediência. Os filhos de Deus são aqueles que foram salvos pela graça, são aqueles que foram regenerados. Os filhos de Deus, eles podem cometer pecados, como a gente tem dito isso de forma repetitiva. Infelizmente, nós cometemos pecados, mas a nossa relação com o pecado nunca mais é a mesma. Infelizmente, um crente pode cair no pecado do sexo antes do casamento. Infelizmente, um crente pode ser infiel ao seu cônjuge, pode. Infelizmente, é possível, esse é o melhor termo. Mas não é um estilo de vida. Um verdadeiro crente, alguém que foi verdadeiramente justificado pela fé em Cristo, ele nunca mais se sente confortável no pecado. Nunca mais ele tem a mesma relação com o pecado. Quando ele cai num pecado desse, ele se entristece, ele chora, ele lamenta, ele se sente o pior homem, a melhor mulher do mundo. Ele busca ajuda, ele lamenta, ele confessa a irmãos, pastores, ele quer de alguma forma se livrar daquilo. Agora, se tal pessoa está na igreja, mas ela continua nessa prática e nada, absolutamente nada lhe incomoda, essa pessoa nunca pertenceu a Deus. Ela não nasceu de novo. Ela não é um verdadeiro crente. Ela é um religioso, mas não é crente. O mundo está dividido entre os filhos de Deus e os filhos da desobediência. E Paulo nos mostra aqui o estilo de vida dos filhos da desobediência. Então, o crente é alguém que diz não a esse estilo de vida. O crente é alguém que diz não à imoralidade. E aqui é o aspecto negativo. Despojar-se do velho homem. O meu velho homem quer imoralidade sexual. O meu velho homem quer ficar falando coisas indecentes. O meu velho homem quer participar daquelas rodinhas no trabalho de imoralidade sexual, aquelas piadinhas, aquelas palavras de duplo sentido. O meu velho homem quer acessar a pornografia. O meu velho homem grita pedindo, mas eu não sou apenas um velho homem, eu sou um novo homem em Cristo Jesus, e por eu ser um novo homem, ter o Espírito de Deus sobre a minha vida, eu vou lutar contra o pecado no poder do Espírito Santo. Eu vou dizer não ao pecado, eu vou lutar contra o pecado. Então o mundo está dividido.
em duas classes de pessoas. E a pergunta que eu faço de modo muito direto a todos nós aqui é: de qual lado você faz parte? Dos filhos de Deus ou dos filhos da desobediência? Qual é a sua e a minha relação com os pecados descritos pelo apóstolo Paulo? Deixa eu fazer uma aplicação que eu acho muito pertinente. Veja, irmãos, que a advertência principal de Paulo é: não se deixe enganar. Vocês se lembram que um dos nomes, um dos títulos que é atribuído a Satanás é o enganador. Está lá em Apocalipse 12, 9. E quando você lê a história da humanidade, desde o início, Satanás enganou os nossos pais. Vocês vão se lembrar que os nossos pais foram enganados e seduzidos com argumentos de Satanás. E todos os problemas que a gente identifica no mundo são consequências daquele dia que os nossos pais foram enganados por Satanás. E você lembra a estratégia de Satanás? Satanás colocou em dúvida o que Deus havia dito a eles. Deus disse: você não pode tocar e nem comer da árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim. Satanás veio de forma astuta e colocou em dúvida, deturpou o sentido do que Deus realmente disse. E convenceu os nossos pais de que comer aquele fruto proibido não era algo tão ruim a se fazer. Convenceu o casal de que a intenção de Deus ao restringi-los de comer aquela árvore não era pensando no bem deles, na segurança deles, na proteção deles, mas que comer daquela árvore, na verdade Deus estava privando eles de se tornarem semelhantes a Deus. Então veja, Satanás usou a palavra de Deus, mas ele deturpou o sentido, ele trouxe uma compreensão diferente aos nossos pais e os convenceu. E a humanidade está nesse caos, está como está, sofrendo todo tipo de agonia, porque nossos pais foram enganados. E a intenção de Satanás é a mesma até os dias de hoje. Ele quer nos seduzir, ele quer nos enganar, ele quer nos levar a desobedecermos a Deus como os nossos pais desobedeceram. E como que Satanás age de maneira inteligente, astuta, enganando pecadores com palavras vãs. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Satanás age e propaga o pecado como se ele não fosse algo tão sério, como se ele não fosse algo tão ofensivo a Deus, algo tão maligno. O inimigo, então, de maneira astuta, engana e seduz os pecadores por meio do quê? Da cultura, do conhecimento, do entretenimento, das telas, da educação e tantas outras coisas. O diabo vai enganando, vai seduzindo, ele vai colocando nas novelas que a imoralidade sexual não é tão grave assim, não é algo tão ofensivo assim. Aquela série que você está assistindo, sabe, aquele influencer do YouTube, as músicas que nós ouvimos, que exalta o adultério, que exalta o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Então ele vai nos seduzindo, ele vai nos enredando, nos enganando, e a gente nem vai percebendo, e quando a gente menos espera, as nossas ideias são muito semelhantes às ideias dos filhos da desobediência. Então nós chegamos à conclusão de que o sexo antes do casamento, se tiver amor, não é pecado, porque afinal de contas Deus é amor. Se duas pessoas do mesmo sexo se amam, que mal há nisso, porque Deus é amor. E nós vamos sendo convencidos, enganados. Isso é um processo, leva tempo. Pastores que um dia foram fiéis, hoje abraçaram esse estilo de vida.
E eu quero citar 2 exemplos de pensamentos pós-modernos que Satanás dissemina para enganar a humanidade. E eu quero, principalmente os jovens, vocês que estão na sala de aula, ouvindo muitos professores totalmente contrários ao Evangelho. Existem professores tementes a Deus, mas existem muitos que estão tentando te convencer, que estão tentando te seduzir a um estilo de vida mundano. A primeira ideia que nós temos visto de forma muito redundante, repetitiva, é que o conceito de pecado, essa ideia de pecado é algo meramente religioso. E que pessoas que são cultas, pessoas que são inteligentes, pessoas que são da geração Z, pessoas que têm agora um conhecimento elevado, elas devem se emancipar da religião. Religião é coisa dos homens primitivos, que uma sociedade como a nossa, evoluída, com tamanha ciência, deve se livrar das amarras e tabus da religião. A sociedade pós-moderna quer se emancipar dos padrões morais e éticos oriundos da religião judaico-cristã. Tudo que fala de judaico-cristã é abominável para muita gente. Isso é coisa dos homens da caverna, isso é coisa de religião. Se livra desses tabus, se livra dessas coisas antigas. Você é alguém evoluído, você é da geração Z, olha, você é alguém que tem acesso ao conhecimento. Pare de pensar que essas coisas são reais, isso é coisa de religião. A nossa ética, a nossa fé, ela é ridicularizada por muitas pessoas. Eles não apenas ridicularizam, como elas praticam e defendem veementemente a prática de tais pecados, como disse Paulo em Romanos. E quanto mais o tempo passa, queridos irmãos, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais a prática de pecados serão escancaradas e tratadas como algo extremamente normal. Irmãos, há pessoas defendendo tantos atos imorais. Irmãos, coisas que nós não imaginávamos de 15, 20 anos atrás, que era inconcebível, que a sociedade rejeitava, hoje é defendido, é visto como algo normal. A sociedade diz: nós somos livres para fazermos o que desejamos. Se livre das amarras da religião. Não é isso que você ouve, jovem? Que ser crente é perca de tempo? Que seguir a Bíblia Sagrada é seguir um livro antigo, arcaico? E que você deve então ter permissão para pecar, permissão para fazer o que o seu coração deseja? Que você é alguém extremamente livre. E aí você vê frases do tipo: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Você vê frases do tipo: se te faz feliz, não importa o que os outros pensem, a religião diz. Se te faz feliz, o que importa o que a religião diz? Você quer fazer sexo com um, com o outro? Você quer fazer tudo o que o seu coração deseja? Faça! Você está feliz com isso? O mais importante é a felicidade. Não importa o que Deus diz. E um outro pensamento, irmãos, pós-moderno, lembre-se, o inimigo por detrás desses pensamentos, é que agora nós não devemos nomear certos comportamentos como pecado. Muitos hoje chamam de problemas emocionais, problemas psicológicos, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Ou seja, uma parte da sociedade rejeita a ideia de chamar alguns comportamentos de pecado, tentando dar explicações para justificar comportamentos pecaminosos, como se a pessoa não tivesse culpa alguma por ter agido de tal maneira. Um exemplo disso: abuso de menores. Sabe o que eles dizem? Não, ele abusou de uma criança.
mas isso não é pecado, isso não é crime. Não fala que ele é culpado, porque ele tem problemas emocionais. Ele é doente. E porque ele é doente, ele cometeu isso. Mas você não pode julgá-lo. Você não pode dizer que isso é pecado. E sabe qual é a consequência disso? As leis estão ficando cada vez mais brandas. A impunidade é algo que está trazendo colapso na sociedade. Por isso que a gente está fazendo justiça com as próprias mãos. Você já tem percebido isso? Porque sabe que se cair no tribunal, não haverá uma justiça efetiva. Um problema vai chamando o outro. E nós estamos sendo conduzidos a entender que crimes, no ponto de vista da psicologia, não são crimes. E que nós devemos banir do nosso vocabulário palavras como pecado, crime e punição. Porque são termos feios, são termos muito pesados. Você percebe, irmãos, que Satanás quer normalizar o pecado? Que Satanás quer que você olhe o pecado e não o considere como algo grave. Ele quer que você e eu olhemos para o pecado como algo comum, algo que acontece. Que você não deve se indignar contra o pecado, que você não deve chamar pecado daquilo que a Bíblia chama, que é algo maligno. Eu poderia aqui citar muitos outros exemplos de como Satanás vem até os dias de hoje, seduzindo e enganando a humanidade com palavras vãs, palavras contrárias à verdade de Deus. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: assim como nos dias de Paulo, onde a sociedade tinha uma visão completamente oposta das Escrituras acerca da imoralidade sexual, da impureza, da avareza, das palavras indecentes, assim são os dias de hoje. Com uma roupagem diferente, com argumentos distintos daqueles dias, mas que na essência, o objetivo de Satanás é o mesmo: normalizar as práticas pecaminosas, justificar comportamentos pecaminosos. E eu termino com a advertência de Paulo: não nos deixemos enganar com palavras vãs. Nós seremos tentados a abraçar esse estilo de vida. Ensine os seus filhos. Sente com eles. Ah, pastor, mas ele é muito novo. Se você não ensinar sobre sexualidade para o seu filho, a escola vai ensinar. Os amigos vão ensinar. As telas irão ensinar. Se você não mostrar a ele a luz da palavra de Deus, que tais atos são reprováveis diante de Deus, que são práticas que Deus abomina, a longo prazo, eu e você podemos perder os nossos filhos. Está na hora de você, pai e mãe, sentar com seus filhos e ter uma conversa franca com eles. Se são adolescentes, eu já quero informá-los de que eles sabem muita coisa que você na idade deles não sabia. Só que nós pais temos aquela concepção: meu filho é puro. A gente olha para os nossos filhos e diz: sabe de nada, inocente. E Satanás está ali, semeando, enganando com palavras vãs. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Senhor, eu quero louvar o Teu nome pela Tua palavra. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz. E nós queremos, ó Pai, reconhecer que temos fortes inclinações à imoralidade sexual, à cobiça. O velho homem, a velha natureza ainda reside em nós.
E nós queremos confessar, ó Deus, pensamentos impuros, sentimentos impuros, conversas indecentes, brincadeiras que desonram o Teu nome. Mas ao mesmo tempo, Senhor, além de confessar e pedir perdão e misericórdia, queremos dar o nosso louvor a Ti, porque éramos filhos da desobediência. Sobre nós repousava a Sua ira, sobre nós viria essa ira vindoura, mas aprove o Senhor em Sua graça nos escolher, nos tirar com mãos fortes desse mundo de trevas e de pecado, e nos trazer para a Sua maravilhosa luz. Hoje somos Teus filhos amados, hoje o Senhor nos fez, ó Deus, filhos do Altíssimo, mas reconhecemos que por nós mesmos éramos filhos da desobediência. Dá-nos graça, enche-nos do Teu Espírito Santo para que possamos lutar contra o pecado, para dizermos não ao pecado, e quando cairmos, Senhor, que o Teu Espírito produza em nós um arrependimento verdadeiro e profundo. Ah Deus, quantos de nós não choramos por causa dos nossos pecados? Quantos de nós, ó Deus, já não sentimos tristeza quando pecamos? Pedimos que o Teu Santo Espírito nos convença sempre dos nossos pecados e nos leve a um gosto amargo quando o praticarmos, mas ao mesmo tempo que o Teu Espírito nos lembre de olharmos para a cruz de Cristo, pois ali encontraremos perdão, purificação e graça para prosseguirmos. Que o Senhor abençoe a Sua igreja, que o Senhor abençoe o Seu povo, para a Tua glória. Amém. Vamos louvar o